as belezas das paisagens, artes, fontes, riachos, as pessoas que consideramos atraentes, sábias em diferentes aspectos, toda essa beleza e sabedoria não existe por si só. São tudo projeções da beleza e sabedoria que existe dentro de nós. Da mesma forma, as pessoas que consideramos horríveis, violentas, ignorantes e assim por diante, todos esses atributos, essas imagens, são projeções da nossa própria ignorância, violência e assim por diante. Tudo isso mora dentro de nós e projetamos isso nos objetos, nas pessoas, nos animais e assim por diante. A questão é que a nossa essência é um mistério. Não nos conhecemos essencialmente, porém, a personalidade, a imagem que julgamos ser, depende do que pensamos. Há uma frase atribuída a Buda que diz: você é o que você pensa ser. Não só você, mas as outras pessoas também são o que pensamos. Pois se ainda não nos conhecemos essencialmente, como poderíamos dizer que conhecemos os outros? Nesse sentido, Osho diz algo muito interessante. Ele diz que eu sou quem quer que você pense que eu sou, porque isso depende de você. Se você olha para mim num vazio total, eu serei de uma maneira. Se olhar para mim com ideias na mente, essas ideias vão me colorir. Se você se aproximar de mim com preconceito, então serei de outra maneira. Eu sou apenas um espelho. A sua face será refletida nele. Assim, depende da maneira como você me olha. Eu desapareço completamente. Portanto, não posso impor a você quem eu sou. Nada tenho para impor. Existe apenas um vácuo, um espelho. Agora você tem completa liberdade. Se quiser realmente saber quem sou, você precisa estar tão absolutamente vazio quanto eu. Deste modo, dois espelhos estarão um diante do outro, e só o vazio será refletido. Um vazio infinito será refletido, dois espelhos se olhando. Mas se existir em você alguma ideia, então você verá sua própria ideia em mim. O vazio que o Osho se refere é a ausência de ideologias, de doutrinas, de certezas, ou seja, a ausência de tudo que a sociedade te deu, de todos os rótulos e definições, de tudo aquilo que as pessoas dizem que você é, de tudo aquilo que você pensa que é. Se procurarmos alguma coisa com uma ideia prévia dessa coisa, o que vamos encontrar será apenas uma espécie de projeção dessas crenças. Portanto, se você procurar a si mesmo com uma ideia prévia de si, encontrará uma projeção dessa ideia. Eu gosto de contar histórias para facilitar a compreensão e tornar o vídeo mais agradável. A história que eu escolhi foi a história contada por Osho. Ele diz que havia um monge que viveu por 12 anos sozinho na floresta. Ele ficou sem falar durante aquele período, porque no momento em que você fala, você entra na sociedade. A língua é a sociedade. Por este motivo, ele permaneceu completamente silencioso. Ele não falava. Desta forma, a ponte básica foi cortada, de modo que ele ficasse completamente sozinho. Quando você não fala, você está sozinho, profundamente sozinho. Não há como se mover até o outro. Durante 12 longos anos, ele viveu sozinho, sem falar. A questão é, o que ele estava fazendo? Ele estava tentando descobrir quem ele era. Pois é melhor tirar fora todos os rótulos, é melhor ir para longe dos outros, de modo que não haja nenhuma necessidade de imagem social.
Ele estava jogando fora todo o lixo que a sociedade lhe dera. Ele estava tentando ficar totalmente nu, sem nenhum nome, sem nenhuma forma. Não se trata apenas de jogar fora as roupas. Era algo muito mais profundo. Era a nudez de ficar totalmente só. Você também usa roupas em função da sociedade, e nem sempre são para te proteger, e sim para cobri-los aos olhos dos outros, porque a sociedade não aprovou o seu corpo todo. O Osho não está dizendo que devemos andar nu, ele só está demonstrando que seja o que for que a sociedade não aprove, você tem de esconder. Ou seja, a sociedade escolhe você em parte. A sua totalidade não é aprovada, nem aceita. O mesmo está acontecendo com a sua mente, não somente com o corpo. Isso está acontecendo também com a mente. A sua mente toda não é aceita, somente algumas partes dela. Assim, você tem de esconder a mente, reprimi-la. Você não pode abrir a sua mente, você não pode abrir a sua mente diante do seu mais íntimo amigo, porque ele julgará e condenará. Ele dirá: é isso que você pensa? É isso que se passa na sua mente? Por este motivo, você tem de lidar somente aquilo que pode ser aceito, ou seja, uma parte muito diminuta. E todo o mais que existe em você tem de ser escondido completamente. Se você esconder essas partes dos outros, é triste, mas tudo bem. O problema é quando você esconde de si mesmo. Essa parte escondida cria muitas doenças. Portanto, não tente sufocar os pensamentos ruins. Isso pode ser contraproducente. Apenas veja as alternativas, coloque os sentimentos em perspectivas para reavaliá-los. Qualquer psicanalista ou psicólogo sabe que ouvir e permitir que o paciente traga à tona seus sentimentos, pensamentos reprimidos, é uma parte importante do processo de superação. Pois o paciente sabe que pode se expressar livremente, sem medo de ser julgado ou rejeitado. Ele sabe que alguém aceitará sua totalidade, não rejeitará nenhuma parte sua. Eis porque o amor é a maior força curativa. O amor é a mais antiga psicanálise. Pois sempre que você ama uma pessoa, você está aberto a ela. E só por estar aberto, as suas partes cortadas, divididas, são religadas. Você se tornou um. Por este motivo, há quem diga que a vida é um sonho, e só o amor é real. Pois quem ama, quando ama de verdade, vê exatamente a mesma realidade do outro. Finalizando a história, o monge buscou a solidão de modo que ele pudesse ser como ele era, sem medo de ninguém. Como ele não tinha que mostrar uma face para alguém, ele pôde jogar fora todas as máscaras, todas as faces. Então ele pôde ficar sozinho, totalmente nu, como se fica sobre as estrelas, ao lado do rio, nas florestas, etc. Não havia ninguém para julgá-lo e ninguém diria: você não pode, você não tem permissão de fazer isso. Você tem que se comportar, você tem que ser deste modo, assim e assim. Deixar a sociedade significa deixar a situação onde a repressão se tornou inevitável. O monge dessa história entrou no silêncio, na solitude e disse: até que eu descubra o que é essencial na vida, até que eu descubra a minha essência, não o eu que os outros me deram, pois é ilusório, é temporário, é limitado, mas sim a essência que nasceu comigo, eu não voltarei para a sociedade. Até que eu encare diretamente a minha realidade,
Até que eu descubra tudo isso, eu também não falarei, pois é inútil falar. Esse monge sabe que as experiências mais extraordinárias da nossa vida ocorrem dentro de nós, e tudo o que precisamos fazer é nos aquietar.